Bom dia, meus amados, bom dia. Hoje não fizemos a nossa live cedinho, me dei ao luxo de dormir mais um pouquinho, mas eu já fiz meu devocional cedinho e agora a gente está vindo trazer essa leitura que é uma leitura viciante de Provérbios. Para quem ainda não me acompanhou, não acompanhou ainda o que a gente está fazendo, a gente está lendo Provérbios. Hoje é dia 12, a gente está lendo então Provérbios 12 e cada dia, Provérbios foi um livro escrito por Salomão. Ele tem 31 versículos e cada versículo para um dia, Então, a gente está fazendo essa leitura, todos os dias a gente lê um, é um convite à sabedoria. Salomão foi o homem mais sábio que já existiu e ele ganhou essa sabedoria como um presente de Deus. Deus apareceu a ele, quando ele era ainda muito novo e perguntou o que ele gostaria de ganhar. E ele falou: eu gostaria de ganhar sabedoria para ajudar o meu povo. Então, além de ele saber pedir certo, ele fez um pedido que agradou ao coração de Deus, porque aquilo que ele estava pedindo não era algo para ele, mas era algo para transbordar na vida de outras pessoas. E assim Deus fez. Além de dar sabedoria para ele, Deus deu muita prosperidade, e Salomão, com essa sabedoria, governou por 40 anos sem guerra, num lugar que tinha muita guerra o tempo todo. Ainda existe agora, Então hoje a gente vai ler Provérbios 12. Provérbios é dividido em três módulos aqui dentro do seu próprio livro. De 1 a 9 a gente faz o convite à sabedoria, então a gente entende muitas coisas, sobre sabedoria. Do 10 ao 24 são ditados dos sábios e dos 25 ao 31 são o comportamento. O livro de Provérbios, ele é escrito num paralelismo, que ele fala uma coisa e contradiz com outra. O livro de Provérbios também está no Antigo Testamento. Então vamos lá, fazendo esse introdutório. Oi, Cris. Fazendo esse introdutório, nós vamos iniciar agora então nossa leitura de Provérbios. Hoje, dia 12, Provérbios 12. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é tolo. Então, o que a gente tem que... Já começa com um drive importante aqui. Eu amo a disciplina. A gente tem que dizer todos os dias: eu amo a disciplina. E Deus corrige só apenas aquele que Ele ama. Então, Deus quer nos ajustar a rota. Então, toda vez que Ele nos disciplina, e é sempre com muito amor, é para ajustar uma rota. Então, a gente tem que dizer, digam aí: eu amo a disciplina, porque Deus está conosco. Esse Deus que nos disciplina é um Pai amoroso. Quem faz o bem alcança o favor do Senhor, mas aquele que tem más intenções, este o Senhor condena. E o que é o favor do Senhor? É uma graça imerecida. O favor do Senhor é dar aquilo que nós nem merecemos ainda. É uma graça do Senhor. Então, quem faz o bem alcança o favor do Senhor, mas aquele que tem más intenções, este o Senhor condena. Lembra? Paralelismo. Ele sempre mostra as duas faces, 12:3. Ninguém se estabelece pela maldade, mas a raiz dos justos não será removida. Isso aqui é uma promessa do Senhor. Ninguém se estabelece pela maldade, mas a raiz dos justos não será removida. Então, quando a gente está justo, a gente é justo, digam aí: eu sou justo. Justo é aquele justificado, o que é o justo? É aquele que faz a justiça. O que é a justiça? É aquele que cumpre a vontade do Senhor, a vontade de Deus. Então, o justo, ele não recorre ao erro. O justo, ele faz as coisas que tem que ser feitas. O justo, ele busca sempre a sabedoria. Esse é o justo. Isso não quer dizer que o justo não erra. O justo erra o tempo todo, mas ele sempre está buscando, se arrependendo e buscando o caminho reto do Senhor. 12:4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que a envergonha o marido é como a podridão dos seus ossos. Aqui, Salomão escreveu Provérbios com uma perspectiva masculina, mas a gente tem que ler assim: a mulher virtuosa ou o homem virtuoso é a coroa do seu marido,
Mas a que envergonha o marido é como a podridão dos seus ossos. Quando eu disse a podridão dos seus ossos, é aquele que destrói as estruturas. Os ossos são as estruturas, é a estrutura do corpo. Então a gente tem que fazer essa leitura sempre entendendo o que quer dizer. A vergonha do marido, a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que que o envergonha é como podridão dos seus ossos, é aquela que vai destruir as suas estruturas. Os pensamentos dos justos são retos e os conselhos dos ímpios são falsos. 6. As palavras dos ímpios são emboscada para derramar sangue, mas a boca dos retos salva da morte. Lembra? A boca é um dos canais da nossa alma, então a boca sempre vai falar aquilo que está cheio o nosso coração. Se o nosso coração é sábio, né? O nosso coração é um coração que tem amor, fidelidade, sensatez e equilíbrio. O coração sábio também odeia o mal, odeia o orgulho, né? O coração sábio é um coração temente ao Senhor. Odeia o mal, odeia o mau comportamento, ou falar perverso. Então, se a gente tem esse coração que tem essas características, ele sempre vai derramar na nossa boca palavras de salvação, não palavras de maldição. Então, aqui está falando, as palavras dos ímpios são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos salva da morte. Então que tenhamos sempre essa boca que vai bem dizer na vida das pessoas, né? Não tem de uma fonte, gente, não tem como sair água doce e água salgada, ou ela é doce ou ela é salgada. Qual é a tua fonte? Qual é a tua terra? É o teu coração. Então, o que você está derramando, né? Então, ainda que o seu coração não esteja limpo, ainda não seja esse coração sábio, todos os dias acorde pensando e dizendo: Senhor, limpa meu coração, lava meu coração, que eu tenha esse coração sábio para poder derramar bênçãos, transbordar nas pessoas. 7. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanecerá. Quando fala casa dos justos, não é só a casa corpo, a casa material, porque a gente tem 3 tipos de casa. A gente tem a casa material, que é essa que eu tô agora me protegendo da chuva. A gente tem o lar, que é o lugar da alma, porque às vezes a gente tem uma casa que é uma casa física, mas a gente não tem um lar, que é onde a nossa alma fica feliz, onde a nossa alma se recupera, onde aquele lugar, né? Ai, tô louca para voltar para casa, que lá eu me sinto bem. Esse é o lar, que é o lugar onde a nossa alma vem para buscar refrigério. E a morada é espiritual, aonde realmente a gente tem liberdade, amor, respeito. A nossa morada é espiritual. Então, quando fala aqui, ó, os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanecerá. Aquele lugar onde, né, a alma se tranquiliza, onde há liberdade, amor, respeito, esse é o lar. Então, a casa do justo permanecerá. Então, gente, tudo é espiritual. A gente tem que entender que tudo é espiritual. 8. Cada um será louvado segundo o seu entendimento, mas quem tem coração perverso será desprezado. Lembra quem tem um entendimento? Lembra as características para ser sábio? Janice, como é que eu faço para ser mais sábio? Primeiro eu tenho que buscar o conhecimento. Onde que eu busco o conhecimento? Nós estamos buscando aqui na palavra do Senhor, mas o conhecimento pode vir por bons áudios, bons vídeos, né? Pode ser pela leitura. Vocês estão me ouvindo aqui, eu estou aqui falando do conhecimento de Deus. Então, buscar o conhecimento é a primeira característica de quem quer ser mais sábio. Depois ele tem que buscar um entendimento. Eu conheço, agora eu preciso entender isso. Depois eu preciso discernir e ver o que eu consigo, o que me serve hoje ou não. E depois eu vou aplicar aquilo que eu discerni, aquilo que eu conheço, que eu entendi, aquilo que eu conheci. E quando eu faço esse ciclo todo, eu entro no ciclo do conhecimento, da sabedoria, né? Então, aqui que fala, cada um será louvado segundo o seu entendimento. Quem que tem o entendimento? É aquele que já tem o conhecimento. Então, ainda não é o inexperiente que ainda não conhece. É aqueles que estão que são os tolos, que ainda tem os tolos, né? Segundo a Bíblia, os tolos são aqueles que já têm o conhecimento, mas ainda não têm o entendimento. Então, são aqueles que já conhecem. Então, cada um será louvado segundo o seu entendimento, porque só ter o conhecimento e não entender e não aplicar não me serve de nada. É saber uma lei morta, é como saber um código de processo civil, né? Eu sei, mas eu não aplico, eu não uso esses conhecimentos na minha vida. Então,
Cada um será louvado segundo o seu entendimento, mas quem tem coração perverso será desprezado. Gente, fala aí, eu vou crescer em entendimento, porque conhecimento é a mesma coisa que ir para igreja. Estou sempre na igreja, mas eu não aplico nada na minha vida, eu não transbordo, eu não entendo. A minha casa é uma confusão, porque as pessoas não se entendem, porque eu não consigo transbordar o entendimento, aquilo que realmente eu preciso fazer na minha casa. Então, a gente precisa entender que a gente precisa ter o entendimento. Então, fala aí, eu vou crescer em entendimento, eu vou crescer em entendimento. Gente, que as pessoas entrem no seu lar e percebam assim, nossa, que coisa diferente que eu tô tendo nesse lar, o que eu tô vendo, nossa, que as pessoas entrem no seu lar e vejam a luz de Deus aí dentro. E você só vai conseguir fazer isso quando você tiver dentro de você o conhecimento, entender, discernir e aplicar. Então, que sua casa, de verdade, seja uma morada de Deus, que as pessoas entrem e digam, nossa, que delícia essa casa. Essa casa não vai ser só uma casa, vai ser um lar, onde as pessoas vão conseguir sentir o amor de Deus aí dentro. 9, melhor é ser modesto e fazer o seu trabalho do que engrandecer a si mesmo e não ter o que comer. O que quer dizer isso? Melhor é ser modesto e fazer o trabalho. Todos os dias temos que ser pessoas que iremos fazer aquilo que tem que ser feito, do que se engrandecer em si mesmo. Às vezes a gente fica, eu passei um período assim, às vezes a gente fica engrandecido por aquilo que a gente já fez e já foi, e não faz aquilo que temos que fazer no dia a dia. Então, a gente não está sendo diligente, precisamos ser diligentes. Diligente é fazer aquilo que tem que ser feito todos os dias. Então, é melhor ser modesto por enquanto, até que você volte a ser o que tu era, ou então vai alcançar um novo patamar, do que se engrandecer em si mesmo e não fazer nada, e não ser nada, né? 10. O justo cuida dos seus animais, mas o coração dos ímpios é cruel. Olha só, gente, quem ama a boa obra de Deus, e os animais são a boa obra de Deus, tem que amar os bichinhos, né? A gente tem que ser rio de água viva, a gente tem que ter um coração lavado. Então, os justos cuidam dos seus animais, mas o coração do ímpio é cruel. Cruel com quem? Ele está falando com os próprios animais, ou com qualquer outra coisa, com as plantas, com aquilo, né? Quem não consegue ver Deus em todas as coisas, ele tem um coração fechado, ele é um ímpio. O ímpio, a gente viu ontem, né? É cruel e rejeita o caminho de Deus. Então, quem é o ímpio? É aquele que é cruel e rejeita o caminho de Deus. Então, o justo cuida dos seus animais, mas o coração dos ímpios é cruel. Aqui a gente está falando, ele é cruel e ele não aceita, ele não respeita a obra de Deus. O que lavra a sua terra terá pão em abundância, mas quem corre atrás das coisas sem valor não tem juízo. Quando fala quem lavra a sua terra, a gente pode entender a princípio o nosso coração. Nosso coração é a nossa terra. E também as nossas obras são a nossa terra. Quem lavra a nossa terra, a sua terra, terá pão em abundância, mas quem corre atrás de coisas sem valor não tem juízo. Aquele que só olha, se engrandece com aquilo que não tem muito valor, porque tem valor financeiro, mas não tem valor emocional, né? Aqui tá falando, olha só, quem corre atrás das coisas sem valor não tem juízo. Nós temos que entender o valor de verdade das coisas, né? 12. O ímpio quer viver do que caçam os maus, mas a raiz do justo produz o seu fruto. 13. Os maus se enredam da transgressão daquilo que falam, mas os justos escaparão da angústia, né? A angústia é falta de sabedoria. A angústia, quem está angustiado, ele não está em expansão. Então, a angústia é falta de sabedoria. Quando a gente está angustiado, vou ensinar para vocês onde eu já falei, isso acontece, é real. E funciona porque sempre funcionou comigo, sempre funciona quando eu preciso, porque a gente estar no caminho reto não quer dizer que a gente não vai passar pelas aflições e nem vai, né? Deus falou, eu não digo para vocês, eu não vou prometer que vocês não vão passar pelos dias maus, mas quando passar eu vou estar junto. Quando passar pela água você não se molhará, quando passar pelo fogo você não se queimará. Como é que a gente pode falar quando a gente está ansioso ou angustiado? Faz uma pequena oração, Senhor, eu largo hoje nos pés da sua cruz essa minha angústia, tira de mim, Senhor, eu não quero esse sentimento comigo. Senhor,
eu coloco nos pés da sua cruz toda a minha ansiedade. Senhor, eu coloco nos pés da sua cruz todo o meu medo. Coloca isso. Isso coloca, assim, ó, Deus sabe de tudo aquilo que a gente precisa, mas se a gente não falar e não pedir, Ele não vai dar, porque Deus não é invasivo. Ele vai bater na sua porta. Se tu abrir, lá em Apocalipse 3:20 diz: eu bato na sua porta, se você abrir, eu entrarei, se você abrir, cearei com você e você comigo. Então Deus, Ele vai sempre esperar que a gente venha buscá-lo, Ele vai nos deixar sempre no livre-arbítrio. Então, se eu bato na sua porta, Ele está batendo na sua porta hoje, você está angustiado, ansioso, fala: Senhor, eu entrego hoje nos pés da sua cruz essa minha ansiedade, essa minha angústia, esse meu medo, tudo aquilo que te incomoda, que teu coração está incomodado com aquilo. Faz isso, e faz isso por muitas vezes durante o dia. Toda vez que o teu coração apertar, faz isso. E você vai me contar. Eu quero que vocês me contem. Faz, Denise, um dia você falou isso e aconteceu. Porque acontece muito comigo. Todas as vezes que acontece comigo, eu entrego nos pés da cruz do Senhor. Porque Ele falou que eu ia ter dias maus, mas que Ele iria estar comigo. Então essa dor, essa aflição, eu entrego nos pés da cruz dele e não carrego nos meus ombros. Gente, o jugo de Deus, né? A gente tem que dividir o nosso peso com Deus. Por isso que você vai estar sempre do lado do Senhor. Estar com Ele é dizer: Senhor, esse peso eu quero que o Senhor carregue. Eu vou carregar aquilo que eu consigo. Então não carregue o peso desnecessário. Ó, já mudei o assunto aqui. 12, nós estamos lendo Provérbios 12:14. Cada um se farta de bem pelo fruto daquilo que diz. E o que as suas mãos fizerem, isto receberá de volta. A lei da semeadura está sempre aqui na Bíblia, né? Tudo que é aquilo que eu falo, que eu digo, que eu planto, é exatamente aquilo que eu vou colher. Às vezes a gente planta uma semente, porque assim, ó, como é que você sabe? Peguei uma semente de uma maçã, ou de um morango, qualquer semente, eu coloco a semente na terra. Quantos frutos vão gerar aquela semente? A gente não sabe. Tu plantou uma semente de uma laranja, vai sair uma laranjeira, só que quantos frutos vai sair daquela semente que você plantou? Então a gente sabe que vai ser laranjeira, porque se eu planto alface, eu não vou colher abacaxi. Eu planto alface, colho alface. Mas quantos frutos vai sair daquela tua semente? Isso a gente não sabe. Então cada um se farta de bem pelo fruto daquilo que diz, porque quando eu digo eu planto uma semente, e o que as suas mãos fizerem, isso receberá de volta. Receberei de volta aquilo que eu plantei. 15, nós estamos lendo Provérbios 12, hoje é dia 12, Provérbios 12, 15. O caminho do insensato parece reto aos seus olhos, mas o sábio ouve os conselhos. Falem aí. Eu sou sábio, eu amo a disciplina, né? O insensato, gente, o insensato é aquele que conhece, mas não aplica. Conhece, mas não tem o entendimento. Ele é diferente do inexperiente. O inexperiente na Bíblia, quando ele fala, o inexperiente é aquele que ainda não tem o conhecimento. Então, lá nos primeiros capítulos aqui do provérbio, ele diz assim: inexperiente, a sabedoria chama, inexperientes venham buscar o conhecimento, insensatos que já têm o conhecimento, entendam, aplique na sua vida, discernam e aplique. Então quando fala aqui, o caminho do insensato é aquele que já conhece, mas não entende, não aplica na sua vida, parece reto aos seus olhos, ele é tolo dentro da sua tolice. Então assim, ó, o insensato é aquele que já conhece, às vezes aquele que está lá dentro das igrejas, que conhece tudo, mas não aplica. Por que a vida do insensato? Às vezes você vê assim: nossa, esse irmão está anos na igreja, nossa, esse homem aí tem um vasto conhecimento. Mas se você vê que o resultado dele não é um resultado, ele não tem uma boa família, ele não tem um bom trabalho, né? Tu vê que a vida dele é sempre cheia de peleja, é porque ele está dentro da categoria dos insensatos, aquele que já tem o conhecimento, mas não tem o entendimento, não vai aplicar na sua vida e não está nesse ciclo da sabedoria. Então, o insensato é esse aqui que está sendo falado agora. 16, o insensato não é o 16. Onde é que estou? O ímpio quer viver, os maus arredam daquilo que faz, mas justos caberão da angústia.
O caminho, 15, o caminho do insensato parece reto aos seus olhos. O insensato, ele nem enxerga que ele está errado, mas o sábio ouve os conselhos, o sábio se alegra com os conselhos. Às vezes o sábio até escuta, é difícil ele fica pensando, mas daqui a pouco ele vai ajustar o caminho, porque o sábio adora ajustar o caminho. Ele entende que ele está aqui, ele precisa entrar, ele precisa entrar no caminho reto, né? 16. O insensato mostra logo a sua ira, mas o prudente ignora os insultos. Às vezes a gente é insensato numa área da nossa vida. Às vezes a gente é tolo numa área. Então, que área da sua vida você está sendo tolo, insensato hoje? Porque a gente está em construção. Quando a gente fala insensato, não é pra gente ficar triste e envergonhado, é pra gente pensar assim, nossa, eu realmente sou um insensato nessa área. Então, nessa área, busque mais conhecimento, busque mais entendimento para você discernir e aplicar e entrar nesse ciclo da sabedoria. Então, às vezes, a gente é insensato às vezes a gente se ira numa situação só, às vezes tiram o nosso juízo em uma situação, e nessa situação específica a gente seja insensato. Então, que a gente seja sensato e prudente em todas as áreas da nossa vida. Isso é uma construção. Primeiro eu tenho que entender, porque olha só, atrás está dizendo, o caminho do insensato parece reto aos seus olhos. Então, o insensato às vezes não consegue nem enxergar. Mas como é que eu vou saber, Janice, que eu sou insensato nessa área, se o resultado não está sendo bom? Se porventura acontece alguma coisa, te tira do teu caminho e você se ira, olha só, aqui tem uma dica. Eu sou insensato em algumas áreas da minha vida. Então, agora eu tô lendo, escutando, vou já conseguir entender aqui com essa leitura que tem algumas coisas que quando a gente se ira, é porque a gente não sabe o que fazer normalmente, e aí vem uns sentimentos que a gente não tem controle. Então, o insensato mostra logo a sua ira, mas o prudente ignora os insultos. Ele combate a afronta, né? Quem diz a verdade favorece a justiça, mas a testemunha falsa está a serviço da fraude. Quem diz a verdade favorece a justiça. O que é a justiça? É cumprir a palavra de Deus. A gente tem que ter uma palavra séria, né? Lembra daquele ditado? Minha palavra é como fio de bigode. Lembra que existia isso uma vez? Então, que a gente tenha essa seriedade naquilo que a gente fala. As pessoas têm que nos conhecer por aquilo que a gente fala. E aquilo que a gente fala está dentro da gente, a gente cumpre. Então, mais com as crianças, a gente tem que fazer muito isso. Com as crianças, se você falou, tu cumpra, porque aí ele vai entender que toda vez que tu falar, você vai cumprir. Então, tua palavra é séria. Com os adultos, eu tenho muita dificuldade de estar perto de uma pessoa que não cumpre sua palavra. Isso me dói lá no espírito, na alma, me dói de verdade, porque eu fui criada com esse tipo de favor. As pessoas falavam na minha casa e sempre cumpriram. E todas as pessoas que eu tive perto de mim, quando eu falo, eles sabem que eu vou cumprir. Agora, viver do lado de uma pessoa que fala e não cumpre, que a palavra está sempre ao vento, que não se lembra nem que falou, isso é muito ruim. Então, que a gente seja sempre uma pessoa que quando fala, cumpre. Isso traz credibilidade, né? Isso te mostra quanto que você uma palavra, a tua palavra tem crédito, porque as pessoas sabem que quando você fala, você cumpre, né? Só se houver uma situação, né, que seja... que esteja fora do seu alcance, mas normalmente, quando eu falo, eu cumpro. Acontece algumas coisas, às vezes, no meio do caminho, que não deixam com que eu cumpra com a minha palavra do jeito que eu queria, mas isso me incomoda lá no fundo da minha alma. Eu falo, eu tenho que cumprir. E isso é bacana, tá? Em 12, a gente tá lendo Provérbios 12, 17. Quem diz a verdade favorece a justiça, mas a testemunha falsa está a serviço da fraude. 18. Palavras precipitadas são como pontas de espada, mas as palavras dos sábios são remédio. Então, a palavra, né, a lançada, ela é uma espada, é uma ponta de espada. Então, a gente tem que cuidar com as nossas palavras. A gente, no fervor, quando a gente é insensato e mostra logo a nossa ira, como diz aqui no 16, a gente fala coisas que a gente não gostaria de ter falado. E essas coisas não tem mais como voltar. Tu até pode. Eu falo pra Sofia, cada vez que você faz uma coisa errada, é como se você tivesse uma madeira, tivesse um prego e você martelasse o prego, pum, 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 você martelou o prego. Quando você diz assim, mamãe, desculpa, eu digo você, filha, a mãe te desculpa, e você tira o prego, a madeira fica igual, ela fica furada. Então, eu digo isso para Sofia, filha, não deixe que a sua tábua, a tábua da sua vida seja cheia de buracos. Antes de você pegar o prego, tem que ter essa consciência e bater, que você tenha consciência do que tu está fazendo, que se não for reto, você não vai ter o resultado que você quer, porque mesmo que você tire o prego, a madeira vai ficar furada. E então, isso quer dizer
que mesmo que a gente, né, a gente peça perdão para a pessoa que a gente atingiu, que a gente falou palavras que não deveriam ser palavras precipitadas, né, mesmo que a gente peça perdão para a pessoa, peça perdão para Deus, o buraco vai ficar. Isso vai ficar em você hoje, o buraco vai ficar. Então, cuidamos daquilo que a gente fala. 19. Os lábios que falam a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa desaparece no instante. Então, pessoas que têm palavras retas, corretas, né? Que tenham crédito, essas palavras ficam, né? 19 e 20. A fraude no coração dos que planejam mal, mas os que aconselham a paz têm alegria. Resultados, né, da lei da semeadura. Nenhuma desgraça sobrevirá ao justo, mas os ímpios, o mal, os apanhará em cheio. Nenhuma desgraça sobrevirá ao justo, é uma promessa de Deus. O Senhor detesta os lábios mentirosos, mas aqueles que praticam a verdade são o seu prazer. 23. Aquele que é prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a tolice. Eu fui entender um pouco mais sobre isso aqui, porque eu não estava entendendo. Então, aquele que é prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a tolice. Do que se refere isso? Sobre a fofoca, tá? Então, aquele que é prudente oculta o conhecimento que tem daquilo que vem no seu ouvido de outras pessoas. Então, diz respeito a não falar sobre o que se sabe sobre as pessoas, ser diligente, né? Entender que está correndo uma fofoca e você não vai somar a essa fofoca. Então, aquele que é prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a tolice. Quer dizer, o fofoqueiro vai lá no telefone sem fio, tocando a conversa para frente. 24. Às vezes a gente é um pouco disso, né? Ontem eu estava conversando com uma amiga e a gente começou a falar de algumas coisas e essas coisas eram de pessoas. E aí eu disse, nossa, a gente está aqui falando exatamente o que não deve falar, né? A gente acaba falando, né? Tem um ditado que é da primeira-dama Roosevelt, que diz: pequenas pessoas falam de pessoas, médias pessoas falam de coisas e grandes pessoas falam de projetos. Aonde que a gente está inserido? E eu falei para ela mais uma coisa: a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais se relaciona. Onde é que está inserida? Então, a gente tem que estar olhando isso, né? Porque às vezes a gente está inserido no meio fofoqueiro, meio de discórdia, e é difícil sair desse meio e não ser aquilo que tu está sendo no meio, porque o meio te corrompe. Se corrompe um adulto, imagina uma criança. Então, se eu quero ter novas atitudes, novas pessoas, novos pensamentos, eu tenho que estar mudando o meu meio. Então, mude o meio onde você está, porque ele pode estar te corrompendo. Se você está só numa fofoca, senta com as pessoas, fofoca, o teu meio está te corrompendo. Então, você vai ter que automaticamente mudar. E quando chegar até você, não fale, não passe adiante, que é aquilo que está falando aqui no 23. O homem esforçado, 24, o homem esforçado dominará, mas o preguiçoso ficará sujeito a trabalhos forçados. O homem esforçado dominará, mas o preguiçoso ficará sujeito a trabalhos forçados. Então, preguiçoso, no fim, vai ser aquele que vai ser a mão de obra, e quem é esforçado vai ser a cabeça, né? Então, a gente tem que entender que quem é o preguiçoso? É aquele que não é diligente, que não faz o que tem que fazer. Então, o esforçado é diligente, é empenhado, é zeloso, ele cumprirá seu propósito. E o preguiçoso é aquele, né, que ficará deitado. A sabedoria fala em 6:6, diz assim: vá ver com a formiga o preguiçoso, observe os caminhos dela. E ele diz no 9, ó preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Aqui a sabedoria te chamando, 6:9. Então ele está dizendo, o preguiçoso não vai ter boas colheitas, o preguiçoso não vai colher os frutos, porque os frutos da preguiça, eles são inexistentes, né? A gente está lendo Provérbios 12:25. A ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz alegria. Então, para o ansioso, façam aquilo que eu falei para vocês. Senhor, eu largo nos pés da sua cruz toda a ansiedade. Senhor, eu largo nos pés da sua cruz toda a tristeza. Senhor, eu largo nos pés da sua cruz toda a dúvida. Gente, todas essas coisas, ansiedade, dúvida, medo, isso não é de Deus. Então, entrega lá para Deus que Ele resolve. Então, não deixe isso abalar o seu coração. E daí diz assim, ó. No 25, a ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz alegria. Então, seja você aquele que seja quem vai falar da boa palavra, né? Vai trazer uma alegria. 25.
O justo serve de guia para seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os leva a andar errantes, né, a fazer o mal. Então, o justo serve de guia para seu companheiro. E aqui eu te digo, quais são as pessoas que você tem se relacionado. Gente, aqui atrás diz assim, ó, ansiedade no coração pode abater alguém. O ansioso, ele não produz. Uma outra forma de sair da ansiedade, além de se largar nos pés da cruz do Senhor, a tua ansiedade é você trocar o meio. Saia do meio daqueles que não produzem. Se o resultado daquele povo todo que você está junto é um resultado mediano e você está na média, tá no lugar errado. Se você é a melhor pessoa desse ciclo que você tá no lugar errado. Você tem que ser aquela pessoa que vai aprender com as pessoas que estão próximas de você. Então, olha só. O justo serve de guia para seu companheiro. Então, busquem boas companhias. Somos a média das 5 pessoas ou das 10 pessoas que a gente mais se relaciona. Procura quem são as pessoas que você mais se relaciona. Ah, o Joãozinho, Dona Maria. Como é que é a vida delas? É uma vida, né, cheia da glória e da bênção de Deus? É uma vida próspera em todos os sentidos? A família deles é uma família boa? Então, vocês têm que buscar ser a média das 5 pessoas e a gente não ser a média, estar acima da média. Que você seja, olha só. O justo serve de guia para o seu companheiro, que você seja a referência no teu grupo, não que você seja a média, você tem que ser a referência, porque o justo serve de guia para seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os leva a andar errantes, a errar. Então, se você tá lá num grupo que só fala da fofoca e ele não sai do lugar, tá no lugar errado, tá? Aqui não sou eu que tô falando, é a Bíblia, a palavra de Deus. 12:27, o preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser esforçado. O preguiçoso não assará a sua caça, ele não saiu para caçar, como é que ele vai assar a sua caça? Mas o bem precioso do homem é ser esforçado. Então, eu tenho um conhecido que me diz assim, ó, eu não sou bom em tudo que eu faço, mas eu sou esforçado. E isso dá uma diferença porque ele é quase o número 1. Ele tá ali perto do número 1 daquilo que a gente faz. Mas ele é esforçado. O que está fazendo? Gente, às vezes quando eu trabalhava, né, com a Herbalife ali, e a gente tinha que fazer os números, então às vezes a gente não tem habilidade para fazer, mas quando você repete muitas vezes a mesma coisa, tu cria habilidade. E aí o esforçado, ele vai estar no topo, porque a habilidade, ele vai criando habilidade. Então, mas o bem precioso do homem é ser esforçado. Então, seja você esforçado. Diga, eu vou me esforçar para ter uma melhor família, eu vou ser esforçado para ser uma melhor mãe. Gente, a gente não coloca... A Sofia plantou uma arvorezinha. Ela ganhou de presente, ó, uma arvorezinha, umas sementes. Olha que bonitinha que vai fazer uma semana. Ela plantou. Então, não é quando a gente coloca uma semente na terra, não é do dia para noite que a gente olha, ela tá grande. A gente tem que cuidar, onde nós colocamos água, a gente tem que dar sol, dar tudo que precisa. Se tu tens um filho, você não é do dia para noite que ele vai ser um homem direito, um homem correto, uma mulher direita, uma mulher correta. Ela vai sendo alimentada dia a dia. Então, nós temos que nos esforçar para ter esse bom resultado. Eu preciso ser esforçado para que as coisas que eu gostaria de ter perto de mim e comigo deem certo. Então, eu tenho que ser esforçada para ser uma boa mãe, para isso eu tenho que dar tempo de qualidade, dar ensinamento eficaz, dar um caminho correto. Eu tenho que ser esforçada lá no meu trabalho, porque senão eu não vou conseguir. Eu tenho que ser esforçada dentro de casa para ter uma casa arrumada, uma casa justa, certa, né? Então, precisamos ser esforçados. E aqui diz, o bem precioso do homem é ser esforçado. Gente, é isso que eu vou levar hoje. Eu preciso ser mais esforçado. Estou começando um novo trabalho, eu não estou me esforçando do jeito que eu deveria. Janice, você não está se esforçando como aquilo que tu já fez, aquilo que tu sabe. Janice, você hoje tem que ser uma nova mulher. Janice, você já tem o conhecimento, você teve o entendimento e o discernimento que você precisa mudar as tuas atitudes para que você seja uma mulher com resultado melhor naquilo que você está fazendo. Eu tô falando pra Janice. E você? No que você tem que mudar? Eu já entendi o que eu tenho que mudar hoje. Então, hoje, me encheu o coração. Hoje eu tenho que mudar isso. Que você vai mudar o quê? O que você tem que mudar na sua vida? Oh, meu Senhor, como tu é lindo. 28, para encerrar. Na vereda da justiça está a vida, mas os caminhos... E neste caminho não há morte. Na vereda da justiça, e fazer a justiça e cumprir a palavra de Deus, está a vida. E neste caminho não há morte. Seja referência. Mexeu comigo isso, hein? Eu sempre fui referência. Eu digo assim, ó. A gente não precisa ser melhor em tudo, mas a gente tem que estar próximo dos melhores para a gente ter referência.
E a gente pode ser referência. Eu sou referência e você é referência também? Eu tenho que mudar isso, eu tenho que virar esse botão, que tem um botão aqui que tá preguiçoso, que tá me envergonhando, porque eu não sou isso. Então, eu sou referência. Janice, você é referência. E você é o quê? Oh, meu Deus, que isso mude alguma coisa na sua vida hoje, seja melhor em alguma coisa, mude as referências que está buscando, busque o entendimento, busque o conhecimento para aquele que não tem o conhecimento, busque o entendimento, veja o que dá para aplicar hoje. Quem é você hoje? Quem é você hoje? É isso que eu tenho para dizer para vocês. Que Deus abençoe a tua quinta-feira. Esse é um dia de feriado, né? E que a gente não seja idólatra. Quem entende vai saber o que eu tô falando. Que a gente seja referência, que a gente seja a melhor luz que está perto das pessoas, que a gente consiga fazer um pouquinho mais, que a gente se esforce. É esse final desse, meu Deus, como é lindo essa letra, né? Como é linda essas palavras de Deus. Que a gente seja isso, que a gente consiga hoje levantar, seja forte e corajoso, que nem Deus disse para José. Seja forte e corajoso, que você seja forte e corajosa, mulher forte e corajosa, homem forte e corajoso, para fazer, para entender onde que você está preguiçoso, né? Para entender onde que você está insensato. Aqui diz... aqui fala que o insensato nem enxerga que ele está sendo insensato, que a gente enxerga onde a gente está sendo insensato, porque a gente não é no todo insensato, no todo bom, e a gente está em construção, que a gente enxerga onde a gente está fazendo as meias coisas para a gente poder fazer por inteiro. Esse é o desejo, eu profetizo na tua vida, que você vai buscar hoje uma área que você está sendo insensato, que tu busque o conhecimento para ajustar isso, que você deixe de ser preguiçoso naquilo que... Tem uma outra coisa, que você deixe de ser preguiçoso, deixe de ficar nessas redes só moendo tempo, que você faça do teu celular algo que vai trazer frutos para tua vida, que você não perca 2, 3 horas morto, porque isso aqui não gera vida, isso aqui gera morte. Então, que isso é pesado, mas que você não passe essas 2 horas morto na tua casa. Você não está sendo mãe na tua casa, você não está sendo filho na tua casa, quando você está nesses, assim, ó, que você largue isso, que você entenda que você não está sendo prudente, que você não está sendo diligente, que você está sendo preguiçoso, que você não está sendo sábio. Então eu desejo que você seja sábio hoje, que alguma coisa na sua vida hoje você faça para mudar isso. Eu já sei o que eu tenho que mudar hoje. E você? Vai lá, busca o que você tem que mudar, amém? Fiquem com Deus. Me animei hoje aqui, desculpa o horário, que Deus abençoe demais o dia de vocês, e que hoje seja o primeiro dia do resto das suas vidas com sapiência, com inteligência, que você seja referência. Eu profetizo isso na sua vida, amém?